Eu sou Sandra Bernardes, falando um pouquinho mais para vocês sobre obra. E hoje nós vamos entender o que é a diferença entre o porcelanato e o piso cerâmico, a cerâmica. Vamos entender onde eu posso usar, onde eu não posso usar e o que é mais interessante. Isso é uma dúvida muito frequente, tá? As pessoas, às vezes, por conta de valores, acabam optando pela cerâmica, mas sem entender as coisas boas e as coisas não tão boas assim que a cerâmica pode trazer numa obra. E os benefícios, são os benefícios, na verdade, né? Os benefícios que o porcelanato pode te proporcionar e você, às vezes, pagando um pouquinho mais caro, tá? Então, eu sempre aconselho a vocês que nunca vá para um orçamento com valores definidos, né? Ah, não, eu vou gastar só R$1.000 na compra desse meu revestimento. Por quê? Porque você precisa entender a sua necessidade, você precisa entender o seu tempo de obra para você poder escolher o material correto. Basicamente, a gente tem uma diferença aí de 30% a 40% entre o valor do porcelanato, a partir, tá, gente? Do porcelanato para o cerâmico. E aí, por conta do bolso, o cliente acaba indo na parte do cerâmico. Então, eu vou começar a falar para vocês da cerâmica. Esse aqui é um revestimento cerâmico, tá? O que faz a diferença dele pro porcelanato? Eu acho que aqui a gente vai conseguir ver a espessura. Ó, acho que dá pra ver a espessura. Essa espessura do porcelanato e essa espessura da cerâmica. Outro ponto que a gente tem de diferencial é a parte de trás. A cerâmica é feita de barro e depois colocado um esmalte por cima. O porcelanato, ele é feito de forma diferente e ele tem tanto tratamento atrás quanto na frente. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Como essa peça ela é feita de barro e ela é revestida por esmalte, ela tem um tempo menor de vida, tá? Então, eu preciso entender qual é o fluxo aonde eu vou usar, se é cozinha, que vai ter uma passagem muito grande de pessoas. E aí eu acho que isso já aconteceu com vocês, quando a gente tem o revestimento na casa, e aí ele começa a aparecer bolinhas e estoura. Né? Ele começa a descascar o esmalte, que é essa parte superior aqui da cerâmica. Isso acontece só com a cerâmica, o porcelanato não acontece isso. Tá? Então, o primeiro diferencial é a espessura, o segundo diferencial é a cor, né? Que quando você olha aqui, você já vê que ele é de barro. E agora eu vou fazer uma experiência aqui com vocês para mostrar como o barro tem uma absorção muito maior da umidade da água, enquanto com o porcelanato isso não acontece. O porcelanato ele tem uma impermeabilização muito maior do que o cerâmico. Com isso, eu tenho qualidade de vida, tempo de vida muito maior. Ele é mais resistente também na hora do corte, você pode observar que ele é muito mais difícil para cortar do que a cerâmica. Porém, você tem todo o diferencial do material. A instalação é a mesma, né? Depende do seu instalador, mas a recomendação são as mesmas, tanto para o cerâmico quanto para o porcelanato. Mas olha isso aqui, que legal. Eu tô com um copo de água aqui e vou fazer uma experiência aqui para vocês, ó. Eu vou jogar aqui numa extensão, tá? Em pouco tempo, ó, você pode observar que a água está sendo, ó, absorvida pelo barro. Estão notando? Essa área molhada e a área seca. Então, o que acontece? Ele tem uma absorção muito maior da umidade e de todas as coisas que acontecem. O tempo de vida dele é muito menor por conta dessas coisas. Ele não tem uma proteção, ele não tem uma impermeabilização, tá? Então, ele vai se manter úmido. Ó, pode ver a diferença do seco para o úmido. E isso aqui no porcelanato já não acontece. Vou até colocar uma quantidade menor de água que eu vou ter que jogar fora, tá? Isso aqui, ó, não acontece no porcelanato. Ó, toda a água que eu coloquei, ó, ela vai percorrer no espaço
mas ela não vai entrar, tá? Pela forma que é feito, pelo forno, pela temperatura, pelos produtos, tá? E afins. Outra característica diferente aqui entre o porcelanato e a cerâmica é que a cerâmica ela é feita de componentes de argila e entre outros minerais. Já o porcelanato ele é feito por porcelana e outros materiais mais nobres. Então a resistência dele você consegue entender a diferença de um para o outro, né? Ele é mais duro, justamente porque a porcelana faz com que ele tenha mais rigidez, e a cerâmica já não. A cerâmica já é os componentes, né, de minérios da argila que compõem aí basicamente um barro, né? Diferencial entre esses dois, isso aí. É muito importante saber sobre isso. Agora nós vamos falar da durabilidade, que eu já falei um pouquinho, mas eu acho que é muito importante, né? Então a gente tem o problema do fluxo, aonde vai ser instalado, né? Ai, mas Sandra, eu preciso fazer uma economia. O que eu posso fazer para economizar? Vamos colocar um porcelanato no piso, porque o piso é onde você vai ter mais acesso, mais idas e vindas, e aí a gente compra uma cerâmica para colocar na parede. Eu acho que é uma opção viável, é uma coisa que dá para a gente trabalhar reduzindo aí um pouquinho o orçamento. Você sabendo que o tempo de vida da cerâmica vai ser menor, mas ela vai estar na sua parede, onde provavelmente você vai ter a maior parte de armários. Né? Então a gente pensando nisso, a gente consegue reduzir aí um pouquinho de custos. Mas aconselho no piso mesmo que seja colocado o porcelanato para que você ganhe mais tempo, né? Que agora você vai utilizar mão de obra, argamassa, tudo que você for gastar agora para um, para outro seria o mesmo. Mas levando em conta que o porcelanato vai te durar muito mais, então você vai ter um tempo de vida maior da sua obra. Então eu aconselho que você fique com porcelanato por esse motivo. Bom, vamos esclarecer um pouquinho mais sobre a água em relação à umidade que fica aqui na parte de trás. Então, uma pergunta bem interessante que me fizeram, e eu vou esclarecer aqui, a água fica aqui, ela é sugada pelo barro. O barro ele umedece e ele vai sugar toda a água. Ah, mas acontece que essa parte vai ficar para dentro. Ok, essa parte aqui é a parte que vai ficar na argamassa, junto com o piso, na parede ou no chão. Ok, ele vai demorar para ter uma secagem, porque a própria cerâmica vai absorver toda a água que tem da argamassa. Isso pode causar patologias também, tá? Porque é a mesma coisa do concreto. Quando a gente está falando de concreto, a gente coloca muita água no concreto, desanda do ponto e ele dá patologia. Assim, quando você coloca pouca água, você tem a medida certa, lembra aquele que eu sempre falo? Para cada coisa que você for fazer, para o cimento, eu estou falando aqui, para o concreto, cimento, você tem 3, 4 por 2. Lembra, a gente já falou sobre isso, tem um videozinho aí que eu estou explicando. E aqui é a mesma coisa, a argamassa também, ela necessita de uma quantidade exata de água para ser eficaz. E aí, aqui vai ter uma absorção bem maior da água. E aí você não vai sentir isso nos primeiros anos, nos segundos anos, mas eu estou fazendo reforma de um apartamento que deu patologia justamente por causa disso. E aí o piso solta, ele começa a criar ar entre ele, porque aí ele não teve o efeito necessário da argamassa para colagem, e aí ele descola, então ele sai por placas. E aí a pergunta era, aqui na frente ele é esmaltado, vocês estão vendo? Então, a água aqui, nessa ocasião, ela vai cair, ó, ela não fica, certo? Só que o que acontece hoje, o esmalte tá ótimo. Colocou 2 anos, o esmalte tá ótimo. 3, 4 anos ele já começa a dar problema. Ele já começa a sair toda essa película dele de proteção, e aí é onde ele começa a estourar, onde ele começa a dar bolha e começa a rachar, fazer pequenas perfurações e começa a abrir. Então, esse esmalte ele não é duradouro, assim como o processo que ele passa de forno não é tão resistente quanto o do porcelanato. Tá? Então, eu vou ver se a gente consegue ir numa fábrica de cerâmica e numa fábrica de porcelanato, para a gente ver a diferença que é quando ele é feito, como que passa pelo processo da fornalha, e o porcelanato, quando ele passa pelo processo da fornalha. Eu acho isso muito importante. É a parte técnica que faz a gente entender onde está a qualidade do produto e até onde compensa comprar aquele produto. Mas lembrando que a gente tem que ter para todos os bolsos, né?
Então, pensando nisso, a gente tem a opção cerâmica e a opção porcelanato. Não deixe de comprar o produto, né? Às vezes a pessoa fala, não tenho condições hoje de comprar um porcelanato, entendi todo o processo e o questionamento, mas por hora eu vou levar um cerâmico. Ok, sem problema nenhum também, desde que você tenha entendido o processo e o tempo de vida que você vai ter. Eu também não sou contra, né? Apesar, eu não sou vendedora, tá? Eu sou só decoradora. Se no caso não der para comprar para o seu bolso porcelanato, fique com a cerâmica mesmo assim. Então eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre a diferença de um revestimento para o outro, os seus benefícios, o que seria melhor para você na hora da sua instalação. E o que você tiver de dúvida, faça a sua pergunta, nos mande, que a gente vai te responder com muito carinho, falando de tudo que for possível para te auxiliar, ok? Não se esqueça de dar um like no nosso vídeo. Nós estamos no YouTube, no Instagram e agora no TikTok também. Recomendo que você sugira aos amigos e aos inimigos, ok? Aguardo você no meu próximo vídeo. Um grande abraço, Sandra Bernardes.